Bom dia, estamos começando o programa Argumentando, que hoje conversa com a advogada Márcia Valéria. Vamos falar aqui sobre vários assuntos, principalmente um fato ocorrido no IPEM aqui de Macapá. Nós contamos com a sua atenção para que a gente aí troque uma boa bola, bata um escanteio para que ela possa fazer o gol de cabeça. Não se preocupe, a gente volta já. Muito bem, de volta agora sim para conversar com a doutora Márcia Valéria. Márcia, um prazer muito grande recebê-la aqui. Dá certo? Você que é advogada, ex-funcionária do IPEM, como é que está essa vida? Bom, primeiramente é um prazer imenso estar aqui na sua companhia, trazendo alguns esclarecimentos, né? Mas assim, a vida de advogada não para, né? Eu sempre digo para os meus amigos que são duas profissões, médico e advogado, você tem que estar 24 horas sempre atento, porque alguém sempre vai precisar. Então, imagina jornalista. Jornalista também, jornalista também. Mas assim, a nossa vida como advogada, mulher, né, ela é um pouco mais cautelosa. Para você ter uma ideia, nós somos assim, vistas até como um membro inferior ao advogado homem. Eu vou te dar um exemplo. Dentro da penitenciária, por exemplo, os detentos, os reeducandos, ele tem uma grande preferência para os advogados homens, achando que a advocacia feita pela mulher, ela é menos expressiva, né? Mas há uma diferença, que a advogada mulher, ela é mais cautelosa, ela é mais atenciosa, né? Não menosprezando o ato dos advogados homens, mas eu acho que a advogada, exercendo esse ato pela mulher, ela tem uma visão um pouco mais cautelosa, né? Mas, assim, a advocacia hoje no nosso estado, ela está crescendo, está tentando evoluir, né? Está tendo uma demanda grande agora com as novas aprovações. Houve, em cima das instituições universitárias, uma pressão da OAB para que melhore essas condições, para que realmente a gente possa ter aí bons profissionais no mercado. Daqui os viesses para outra função administrativa, função de profissional? É daqui mesmo, formaste aqui na região amazônica ou veio de fora? Eu sou mapaense, Sim. Sou nascida, fui criada aqui. Formou aqui? Mas eu tive a minha formação acadêmica fora do estado, no Rio de Janeiro, onde eu tive toda a minha formação, fiz a minha especialização em criminologia e retornei para o Amapá e hoje estou aqui exercendo como advogada. Ah, tem preferência para a criminologia, então. E o que tu estava fazendo na administrativa lá? O advogado, ele nunca pode fechar as portas, né? Ele tem um leque de opções, mas a minha grande paixão mesmo foi pela criminologia. É onde você começa a estudar como se origina a delinquência, o porquê que acontece. E o fato administrativo são ramificações que eu nunca fechei as portas. Gosto de atuar. Né? Gosto de atuar no administrativo, né? Agora, eu não simpatizo muito com a área trabalhista, porque eu deixo para os meus colegas que já adoram, gosta, né? Tem gente que gosta. Mas eu já prefiro realmente a área penal e um pouco do administrativo, porque ele te dá novos aprendizados a cada momento. Macapá e o Amapá, de modo geral, ele está vivendo um momento da advocacia muito especial. Além de ter aí uma clara importância declarada, a gente tem também algumas responsabilidades assumidas pelos advogados. E o que tu achas que aqui ainda não te está com dificuldade? Olha, eu acredito que nós precisamos unificar o posicionamento da nossa ordem. Em que sentido? Com relação à própria ordem, né? Exatamente. Por quê? Porque quando não se há uma união, uma só direção, um só caminho, um só ideal, você perde o controle. Hoje o que nós estamos observando, o que eu tenho observado aqui, é que existe vários líderes
querendo assumir vários posicionamentos e isso acaba prejudicando a ordem. Então, o que nós precisamos? Seguir um só caminho, porque aí o que acontece, você acaba desviando as boas luzes que nós temos. E isso leva aquelas pessoas que acreditam a se afastar um pouco. Não pela questão de você se afastar da OAB, mas pelo fato de você se afastar de alguns posicionamentos que não são compatíveis com a nossa OAB. Pois é, essa questão que a OAB impõe, de que o advogado com menos de 5 anos de efetivo exercício da profissão, ele não tem direito de participar como candidato a qualquer cargo da eleição. Isso aí não limita muito o horizonte, principalmente numa OAB jovem, como é a nossa OAB, ou seja, constituída por advogados novos. Sim, eu concordo. A OAB ela é regida pelo regime democrático de direito. Nós temos uma comissão hoje dentro da OAB que é do advogado jovem, né? Então, assim, eu acredito e penso que a comissão ela já deveria ter se manifestado, feito uma provocação para quebrar esse paradigma, né? Porque a partir do momento que você se submete à prova da ordem na primeira e segunda fase, você é aprovado, você já está apto a atuar. Então não há porquê, há um sentido de você limitar esse advogado jovem. É como se você estivesse dando a ele um prazo de mais 5 anos para que ele esperasse, né, para ele demonstrar a que veio. Então, eu acho que se a casa é democrática, ele tem que realmente rasgar esse paradigma e acolher o advogado jovem da mesma forma como o advogado que tem mais de 15 ou 20 anos de atuação. Pois é, e é exatamente essa circunstância que está fazendo um novo problema, que é o problema daqueles advogados, inclusive, que fizeram o curso de Direito, evidentemente, fizeram a prova da ordem, apresentaram toda a documentação na administrativa na OAB, e quando chega na hora H, tem ainda que ser aprovado pelo conselho. Aí o conselho não reúne e o cara não recebe a carteira. Que absurdo. Depois tu comenta isso aí na volta, porque agora nós vamos por rápido intervalo e a gente volta já. Ok. Pois é, de volta nós estávamos falando no bloco anterior sobre essa questão do advogado novo, né, e principalmente desse aí que ficou com esse prejuízo muito grande, que tem uns que tem 3 meses, outros 2 meses, lá com a documentação toda pronta dentro do OAB e não consegue receber a carteira. Como é que tu comentas isso? Olha, eu fiz o meu exame de ordem aqui no Amapá. Embora eu tenha feito todo o meu processo acadêmico fora, eu optei por fazer a minha ordem aqui. E eu tive esse mesmo problema, só que eu não tive tanto quanto os novos estão tendo agora. Quero pensar que talvez seja em decorrência dessa briga interna que há dentro da OAB. Mas o que eu posso dizer? Se realmente houver e tiver caracterizado essa demora, né? Eu acredito que os acadêmicos, né, os bacharéis já advogados, né, eles se manifestem, ele busque um diálogo com a presidência para que seja mais célere esse processo. Porque a partir do momento que você já passou, você cria uma expectativa, tanto em você como nos seus familiares, de começar a atuar. Porque você passou 5 anos numa faculdade, mais 3 ou 4 estudando para a ordem. E no momento que você consegue, é como se você tivesse aquele anseio de começar a atuar. Porque delegados, promotores, juízes, tudo nasce com o advogado. Agora, você até recentemente atuou como assessora jurídica no IMETRO, ou no IPEM, né? IPEM. No IPEM, Instituto de Pesos e Medidas do Amapá. E lá
você acabou não concordando com algumas medidas. O que foi que aconteceu lá no IPEM? Bom, o advogado, ele tem consigo as avaliações puramente técnicas. Pareceres, análises, todas as orientações, quando existe um jurídico numa instituição, seja privada ou pública, você sempre tem alguém ali para te orientar da melhor forma possível dentro da legalidade, né? O IPEM, ele é subordinado ao Inmetro. Então, o que houve ali dentro? A partir do momento que eu tomei conhecimento da vida do IPEM, de como funcionava, eu comecei a observar que existia alguns entraves que deveriam tomar uma linha, ou seja, a linha da legalidade. Mas, infelizmente, quando a gente começa a vasculhar isso, começa a ter alguns obstáculos para que você se trave. Interesses contrariados, foi isso? Interesses contrariados, né? Ordens sólidas que já vinham de alguns anos atrás que deveriam manter e não deveriam ser rompidas, né? E quando você rompe essa barreira, evidentemente você vai quebrar a perna de alguém ou de algumas pessoas e isso certamente vai trazer algum tipo de desconforto para quem vai se sentir atingido. Tu pode dizer objetivamente o que foi que aconteceu para vocês não chegar a acordo, romper o contrato? Olha, eu claramente fui afastada, né? Porque eu jamais vou me sujeitar a pressões e coações, seja de quem seja o gestor. Tenho que fazer o meu papel, porque senão na frente ou futuramente eu posso ser responsabilizada por uma omissão de ter participado, e isso eu jamais vou fazer. E, na realidade, o que aconteceu? Eu detectei processos de licitação, de contratação de prestadora de serviços, né, sem as formalidades legais, né, autos de infrações que o IPEM faz a fiscalização na rua, sem habilitação de competência daquelas pessoas que deveriam assinar os autos. Isso foi questionado. Levei à direção do IPEM para que tomasse as providências, infelizmente não foi tomadas, né? Com isso, pessoas aqui fora que eram multadas, dono de supermercado, dono de minibox, mercados, mercantis, postos de combustível, essas pessoas estavam sendo, de uma certa forma, prejudicadas. E eu, como assessora jurídica, jamais poderia dar legalidade sabendo que estava havendo uma falha dentro do IPEM. Dentro do órgão, que poderia ser o controlador, podia ser aquele que consertaria todas aquelas dificuldades para que a população e nem o empresário fossem prejudicados, identificou isso e não gostaram. Uma vez que eu identifiquei, já fiz a comunicação formal à presidência, para que tomasse providência, né? Houve uma certa ignoração em relação ao meu comunicado e eu também... Faz tempo isso? Eu cheguei Foi no agora IPEM, em setembro? Eu cheguei no IPEM em março e eu comecei a detectar isso através de uma primeira denúncia informal de uma referida empresa, que houve um questionamento, e isso me abriu os olhos e comecei a estudar e a verificar. E no meados do mês de agosto, eu comecei a detectar realmente essas falhas, né? Tanto que quando eu percebi que eu estava entrando num caminho onde eu estava mexendo o interesse de várias pessoas, e com isso já vinha recebendo... Interesses que contrariam a finalidade do IPEM, que chocam-se com a finalidade do IPEM, ou que representam aí favorecimento de pessoal de algum que está dentro do IPEM? Rompe a finalidade exclusiva do IPEM e favorece pessoas que lá estão. Pessoas, agentes públicos, praticamente. Mas a turma de lá toda foi trocada. Começou tudo em janeiro, não foi? Foi. Foi, todo mundo é de janeiro para cá. E já nesse período já tem os bloquinhos lá, tem? Já existe. É corrupção, é caso de corrupção? Eu entendo que é uma certa questão de improbidade ali dentro, né? Porque a partir do momento que você toma conhecimento de que algo está errado e você começa a insistir, não, deixa para lá e vai fazer o teu serviço, né? Eu entendo que a pessoa está sabendo e está correndo o risco de realmente responder isso no futuro. Mas
há realmente ali algumas coisas que realmente têm que ser averiguadas e investigadas. Você vai denunciar isso no Ministério Público? Já estou tomando as providências. Tem prova? Sim. E eu jamais iria me expor a levar essa denúncia, porque veja bem, eu estou denunciando não com fins políticos, porque aqui no Estado, quando você faz uma denúncia, ou você já quer ser candidata, ou você que está querendo alguma outra finalidade. Não se trata disso. É uma barreira que a gente tem que quebrar realmente. Né? Então, eu acho que quando você encontra algo de errado, você tem que denunciar para que aquilo conserte. É difícil? É difícil. Mas, no meu caso, eu tenho todas as provas para apresentar, para que realmente tente consertar isso, porque o IPEM ele é formado de bons servidores efetivos. Eu conheci muitos servidores efetivos que estão hoje tristes com a situação, porque o IPEM ele perdeu a sua finalidade. Ora, nós vamos para um rápido intervalo comercial, Márcia, mas esse assunto é um assunto muito interessante e a gente volta já para o terceiro bloco para fazer um fechamento disso aí, tá? Muito bem, estamos de volta aqui conversando com a Márcia Valéria, advogada até na semana passada no IPEM, e que é presidido lá pelo... Como é o nome do presidente do IPEM? O diretor hoje é o José dos Santos Neto. José dos Santos Neto. E ele sabe de tudo isso? De forma administrativa, sim. Sabe, documentalmente. Você informou para ele? Tudo. Todas as informações que eu até então tive conhecimento e detectei foram informadas a ele. Muito bem. Qual é o instrumento que você vai utilizar para denunciar? Olha, como o IPEM, ele é subordinado ao Inmetro com base no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro eu já tive o contato com essas informações que já foram enviadas, né? Essa semana agora também já tomei providência quanto ao Ministério Público Federal, porque se trata de uma autarquia federal, e também já fiz toda essa remessa para que seja analisada. Mas ela é híbrido, né? Aqui, porque a responsabilidade da nomeação é do Estado. Sim. É do governador do Estado, que nomeou o presidente. Sim. Então, cabe também no Ministério Público Estadual? Cabe no Estado, porque são duas esferas. Ele recebe recurso federal e também recebe um pequeno repasse do Estado. Do Estado. Né? Esse orçamento pequeno, mas recebe. Exatamente, mas recebe. Então, assim, todos os órgãos que realmente competem essa fiscalização, eu já adotei providências para que realmente eles investiguem. Por quê? Porque eu acho que o IPEM é um órgão pequeno, mas ele tem uma grande utilidade aqui no Estado. Muito. Né? As grandes aferições são feitas pelo Inmetro. Até então, por exemplo, eu vou citar aqui, esse grande consumo na CEA, de algumas divergências de conta que a população está reclamando, tem que ser feito pelo Inmetro. De que forma? O Inmetro ele tem que ter um aparelhinho, que é como se fosse aquele de cartão de crédito, onde quando recebem aquela reclamação do usuário que veio uma conta exorbitante, a CEA automaticamente ela aciona 2 fiscais que ficam dentro da CEA, que é a do IPEM, para que se desloque até a residência para fazer essa aferição. Ou seja, a CEA ela não pode mandar o mesmo fiscal que multa ir lá fazer a averição para saber se está certo. Tem que ser. Está funcionando assim ou não? Não, hoje não. Não está funcionando? Hoje não. Hoje, se você faz uma reclamação na CEA, a própria CEA manda uma pessoa da CEA, não a pessoa do Inmetro. A não ser que o usuário, ele vá lá e exija que uma pessoa do IPEM faça essa aferição, o que muita gente não sabe e não tem esse conhecimento. Pois é, então para explicar para a população, então aí, se tiver aqui com dúvida com relação ao funcionamento do seu medidor, seu relógio, como é conhecido, então não é para a CEA fazer a verificação se está correto ou se está... Ela só recebe a informação da reclamação. Certo. E aí repassa para dois fiscais. Exatamente. Deveria acionar o IPEM. Exatamente. O IPEM faria a fiscalização técnica. Até porque tem 2 fiscais dentro da CEA. Ficam 2 fiscais dentro da CEA. Mas e o que eles estão fazendo, minha Zé? Aí que é uma boa pergunta.
Eu acredito que eles têm uma função muito útil realmente para fazer esse tipo de aferição. O problema é que o IPEM ainda não dispõe desse aparelho. Agora, o governo tem uma organização que chama a Controladoria. Sim. Essa controladoria tem conhecimento disso aí também? Eu acredito que não. Eu Não. acredito que não. Eu acredito que não, porque a partir do momento que se você tem um problema na sua casa... É o doutor Otini, se eu não me engano, que é o secretário. Né? Porque eu acredito que se você tem um problema na sua casa, a sua secretária, ela vai ter que participar para quem? Para o dono da casa. O dono da casa, correto. Se ela não participa, é evidente que o dono da casa não vai saber. Isso. Então, eu acredito que se a gerência do IPEM, ela toma conhecimento e não participa, obviamente que a controladoria, ela não tem esse conhecimento. Penso assim. Pois é, quer dizer que então a senhora uma questão muito séria. Você acha que envolve, no caso aí, improbidade administrativa está caracterizada, sim, né? Sim. Caracterizada. Sim. E na improbidade administrativa tem compensação, você desconfia que tenha compensação econômica? Sim. Compensação econômica? Sim. Quer dizer, então tem corrupção. Há indícios. Há indícios de corrupção. Há indícios, porque o IPEM ele não detém de um orçamento vultoso. Existe um pequeno orçamento. Mas, embora seja tudo administração pública, 15 ou 10 reais que saia, tem que se fazer um balancete, tem que se prestar conta. Isso, não tem dúvida, que o dinheiro não é de quem mandou sair, né? Exatamente. O dinheiro é da população. E tem que ser bem gerenciado, tem que Muito ser bem gerenciado. Quanto mais dificuldade, quanto menor o seu orçamento, mais difícil é o controle, mais rígido, porque ele tem que ser. Sim. Não é? Agora, doutora, nesses meses que você passou lá, 7 meses? 7 meses passou 7 meses. Lá no IPEM. Você chegou a testemunhar assim, alguma questão grande? Alguma liberação grande? Alguma fiscalização também fantasiosa, feita de fantasia ou não? Existem empresas que recebem determinadas multas quando não são atendidas as exigências Tem prova disso? Das pessoas. Tenho. Tenho. É colocar só na hora certa. Exatamente. Na hora certa. Isso que você está falando aí é um negócio muito, muito interessante. Mas é aquilo que eu sempre digo. Eu jamais levaria uma denúncia à frente se não tivesse provas o suficiente para comprovar isso. Inclusive das coações que eu sofri lá dentro, né? Acho que se passou na cabeça das pessoas lá, é advogada e mulher, a gente vai dobrá-la, né? Vai ser muito fácil trazê-la, corrompê-la para cá. Tem esse tipo? Existe. Existe essa, é o que eu diria, a sedução administrativa, né? Com o homem é um pouco mais difícil, porque aí o palavreado é um pouco mais sólido, mas quando se trata de uma advogada mulher, a gente sempre tem essa imagem de doçura, de delicadeza, e aí acha que meias palavras adocicadas podem te convencer a alguma coisa. Outra organização que tinha que saber toda essa história é a OAB. Você já fez o relato para a OAB? Eu estou esperando, inclusive, passar esse período da transição da nossa eleição, para que realmente eu leve ao conhecimento da OAB, inclusive de fatos de injúria à minha imagem. A tua imagem, quer dizer, também... Exatamente. Até para desagravo. Exatamente, porque veja bem, embora o gestor seja advogado, ele tem uma ética para com seu outro colega profissional. O neto é advogado? Ele é advogado. É advogado? É advogado. Te relacionava direto com ele então, né? Sim. Até porque o jurídico ele é mais relacionado à presidência. A presidência. Né? Então sempre havia esse feedback aí de quando ele determinava algumas situações, eu analisava, e quando eu via que a análise do que ele queria não era realmente o que ele gostava, eu contrariava e realmente ficava um Ele diálogo. É difícil de lidar, o neto? Ou não? Eu não o conheço bem, né? Eu vim conhecer ele no momento que eu assumi ali o cargo de assessora jurídica, foi meu primeiro contato com ele. Mas, assim, a atuação dele eu não conheço bem e, portanto, não sei se realmente ele é uma pessoa difícil. Mas pelo tempo que eu convivi com ele, né, eu achei ele uma pessoa, assim, uma pessoa que se achou muito alta, né, acima de qualquer suspeita, talvez até influenciado pelo cargo
que hoje ele exerce. Né? O que eu também não digo que isso seja uma causa para uma pessoa modificar o seu comportamento perante um outro colega. Pois é, quer dizer então que além disso tudo, só recapitulando, existe essa fábrica de problemas para aquela história de criar dificuldade para vir a facilidade. Exatamente. É isso, para negociar a facilidade. Exatamente. Esse é o lema dentro do IPEM. Eu acho que não é só no IPEM, né? Eu acho que já ficou muito visível e claro que o nosso estado, existe secretarias, né? Existem estados aqui que a gente fica sabendo de cada situação, né? Que é até difícil a gente colocar exclusivamente ao IPEM. Né? Só que o IPEM, quer dizer, hoje vai estar aparecendo por esses fatos que eu detectei. Tá certo. Márcia, muito obrigado por ter vindo, pela sua sinceridade, pela tua coragem também, né? Todo mundo que tem essa coragem de denunciar e vai em frente, porque a gente precisa passar limpo esse estado, de qualquer maneira. Sim, sim, a gente precisa passar a limpo, a gente precisa ter coragem de dizer o que está errado, né? Embora você sofra com ações de denúncia, você tem que mostrar sua cara, porque se nós somos filhos da terra, nascidos e criados aqui, a gente quer um futuro melhor para esse estado. E o melhor de tudo isso, a gente quer líderes novos. Né? Muito obrigado, Márcia. Então, muito obrigado para você que ficou conosco até agora. Conversei aqui com a Márcia Valéria, ela é advogada, trabalhou até recentemente do IPEM, de lá se pediu demissão, está fora fazendo essas denúncias.